Sabe aquela canção de casamento que emociona? Pois é. Imagina uma que é tão poderosa, mas tão poderosa que atravessa milênios. Uma melodia que foi escrita, sim, para um rei, mas que, na verdade, descreve o Rei dos Reis. Hoje, a gente vai mergulhar no Salmo 45 para entender como essa antiga poesia de casamento é, no fundo, o roteiro da maior história de amor que existe. A gente já parou para pensar por que gostamos tanto de histórias de contos de fadas? Sabe, aquela coisa do resgate heróico, do amor verdadeiro, do felizes para sempre? Então, esse desejo não é só fantasia, não. Ele foi colocado no nosso coração por Deus. E sabe por quê? Porque essa é a grande história da nossa existência. É, no fim das contas, a nossa história. E essa história toda tem uma trilha sonora, um poema épico, que é o Salmo 45. Olhando assim de primeira, parece só uma canção bonita para o casamento de um rei humano. Mas se a gente olhar com mais atenção, nas entrelinhas, a gente descobre um retrato, um retrato profético perfeito de Jesus Cristo, o noivo dos céus e o amor dele pela igreja, que é a sua noiva. Então vamos lá, vamos começar conhecendo melhor esse noivo. A primeira parte do Salmo, ali dos versículos 2 até o 9, desenha um retrato simplesmente deslumbrante do rei. E olha, já vou adiantando, ele não se parece com nenhum outro rei que a gente já ouviu falar. A primeira coisa que chama a atenção nesse rei é a presença dele, é cativante. E a beleza aqui, gente, não é só física, vai muito além. É uma beleza de caráter, uma perfeição moral e espiritual, e isso transborda na forma como ele fala. Quando o Salmo diz que a graça se derramou em teus lábios, é impossível não lembrar de Jesus, né? De como as pessoas ficavam admiradas com o que ele ensinava. Palavras cheias de autoridade, mas ao mesmo tempo de uma gentileza imensa. Mas não vamos nos enganar, tá? Esse rei que fala com tanta graça não tem nada de frágil. Pelo contrário, ele é um guerreiro poderosíssimo. A espada dele está sempre pronta para a batalha. As flechas são afiadas. Essa imagem forte nos lembra de algo fundamental. O Messias não é só o cordeiro que se entregou. Ele também é o leão da tribo de Judá, o rei que vence todo o mal. E o mais incrível de tudo é o motivo pelo qual ele luta. Não é por ganância, não é para ganhar mais poder, nada disso. Ele cavalga pela causa da verdade, da mansidão, da justiça. O reino dele é totalmente construído sobre o que é certo, sobre a retidão. Ele ama a justiça e, ao mesmo tempo, odeia a maldade. É um poder que só e unicamente age para o bem. Para fechar esse retrato do noivo, esse guerreiro justo é também um rei de alegria, uma alegria que contagia. O Salmo diz que ele foi ungido com óleo de alegria. Sabe, às vezes a gente tem a imagem de um Cristo sempre muito sério, né? Mas a Bíblia mostra que ele tem uma alegria profunda, sobrenatural, que vem da comunhão perfeita que ele tem com o Pai. Ok, até agora a gente viu um rei que é, em todos os sentidos, perfeito. Mas agora o Salmo sobe de nível. Se preparem, porque a gente chegou no momento mais impactante de todos. A revelação de quem esse noivo realmente é. Bem no ponto alto do poema, o salmista se volta para o rei e diz algo chocante. Ele diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre." Vamos parar um pouquinho para pensar nisso. O salmista está chamando o rei de Deus. O noivo dessa canção não é um simples ser humano. A palavra hebraica que ele usa aqui é Elohim. E Elohim é um dos nomes mais importantes para Deus em todo o Antigo Testamento. Não tem como confundir, não tem ambiguidade, esse é o coração do Salmo, o ponto central. O escritor, inspirado por Deus, está declarando com todas as letras que o Messias é divino. A diferença aqui é gritante. Um rei humano, como o próprio rei Davi, tinha um reino aqui na terra, um reino que um dia acaba. Mas este rei é chamado de Deus, e o trono dele é eterno. E se ainda restasse alguma dúvida, o Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, pega exatamente esse versículo do Salmo 45 e usa para mostrar que Jesus é Deus e que ele está acima de tudo e de todos. Muito bem, agora que a gente já entendeu a majestade do noivo, a canção muda o foco. Ela se vira para a noiva. E os versículos do 10 ao 15 trazem conselhos bem diretos para ela. E, ao ouvir esses conselhos, é como se a gente estivesse olhando num espelho que reflete exatamente o que Deus espera da sua igreja. Esses conselhos vêm em 3 passos bem claros. Primeiro passo, esqueça. Esqueça a vida antiga. É um chamado para uma lealdade total a ele, sabe? Deixar para trás os valores do mundo para se unir ao rei. O segundo passo, honre. Honre o rei, ou seja, reconheça que ele é o Senhor. Adore a ele, se coloque sob a liderança amorosa dele. E o terceiro passo, confie.
A beleza que encanta o rei não é de fora, é a santidade do coração, e é confiando nele que a noiva encontra a segurança e a sua verdadeira identidade. E qual é o resultado de tudo isso, dessa união? Bom, a canção termina com uma visão, nossa, uma visão gloriosa do futuro. Ela pinta um quadro de como vai ser o legado eterno desse casamento divino. E aqui tem um detalhe que é fundamental. A beleza da noiva não é dela, é um reflexo da glória do próprio rei. O Salmo diz que ela é toda a formosura, porque foi ele quem a vestiu com roupas maravilhosas. Essa é uma imagem perfeita da justiça que Cristo nos dá. É ele quem nos limpa e nos apresenta a si mesmo sem mancha nem ruga. E o paralelo final aqui é deslumbrante. Pensa só. Da mesma forma que um casamento real aqui na Terra gera herdeiros, a união eterna entre Cristo e a Igreja gera uma nova família espiritual. Nós, os filhos de Deus, nascemos dessa união e temos a promessa de reinar com Ele para todo sempre. Então, o legado desse casamento divino vai muito além do tempo. Ele não só cria uma nova família, ele garante que o nome do rei vai ser louvado para sempre. Povos de todas as nações, de todas as épocas, todos vão se unir em uma adoração que nunca vai ter fim. E assim, o Salmo 45 deixa de ser só um poema antigo e se torna um convite muito pessoal para nós hoje. A reflexão que fica é inevitável. Se nós, a Igreja, somos a noiva de Cristo, de que forma a nossa vida, tanto no individual quanto no coletivo, está refletindo a santidade, a devoção e a beleza que realmente encantam o nosso Rei?